Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de ministrar a palavra de hoje, fazer uma ressalva. Ontem Jesus nos falou, sobre Davi, sobre a questão de matar urso feroz e leão rugindo, e matar gigante. Aquele que é soldado de Cristo, aquele que vai para a batalha, ele sabe da consequência, que Davi teve de mostrar a cabeça daquele gigante diante do povo, porque ali o povo odiava, dizendo: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Isso gera inveja, gera o risco do guerreiro cair em vanglória. Por isso, aquele que milita em Cristo, ele deixa com que o nome de Cristo seja glorificado, porque ele sabe que a vitória não seria possível se não fosse através do Espírito de Cristo. Então, ele trabalha no campo e não mostra as obras. Ele deixa com que as obras de Cristo apareça. Assim nós fugimos de toda vanglória, mesmo porque nada somos se não é o Espírito Santo operando em nós. Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele nos concede espírito de ousadia, de intrepidez, não de covardia, e sim de ousadia. Amém, amados? Salmos 37, no versículo 31, diz: A lei de Deus está no coração, e seus passos não vacilam. No versículo 23 diz: O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer um que quiser pedir a sua sabedoria, ele a concede deliberadamente. Ele não faz acepção. Mas aqueles que diziam com entendimento de próprios olhos e seguem no caminho do mal, a esse a sua conduta não lhe agrada. Mas aquele que firma os passos, aquele que segue segundo a conduta lhe agrada, ele firma os passos, que ninguém anda por si. Não tem como. Jesus, ele é aquele que disse, a árvore não produz bons frutos por si mesmo. Se não for por ele, não tem como. Em Jeremias, no capítulo 31, do versículo 32 ao 33, Deus ali faz uma promessa, ali à nação de Israel, assim como nós sabemos que ele não faz acepção de nações e povos. Jesus mesmo diz: todo aquele que quiser, vinde a mim, os humilhados, os cansados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Seu sangue, através dele, compra-se, todo povo, toda nação, todo aquele que buscar a ele. E ele firma os passos. Nessa promessa de Jeremias, Deus diz assim: não será aliança como os antepassados que tirei do Egito, aonde eles não honraram o meu pacto, mesmo eu sendo o marido divino deles. Registrarei o conteúdo da minha Torá, a lei, na mente deles, e escreverei no mais íntimo, por seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato Deus deles e eles serão o meu povo. Nota-se, o tanto que aquela população numerosa que foi tirada da escravidão do Egito, hoje estão resumidos em torno de 9.000 e poucos mais habitantes, porque rejeitaram a verdade do qual os podia salvar. Nós temos que seguir o Deus Altíssimo, nós temos que seguir aquele sim que livrou eles, mas não seguir o povo,
né? Porque maldito do homem que confia no homem. A nossa confiança, a nossa esperança está no Deus Altíssimo, está em Cristo Jesus, que está com o governo sobre os seus ombros, né? Quando a Bíblia diz, né, que escreverei na mente deles, não é o tefilim que eles utilizam na testa, né, mas é quando estiverem a alcançar o arrependimento, o perdão, né, e aceitarem a verdade, aquele que vem em nome do Senhor Jesus Cristo, né, ele diz, não me vereis mais, mas sim quando aceitarem aquele que vem em nome do Senhor Jesus Cristo, como mente de Cristo, né, e não como um objeto de tefilim na testa, como nos ombrais, né, da porta, não como uma mezuzá, um objeto no portal de uma porta ou de um templo, aonde Deus não habita, né, porque Ele está no mais alto do templo, e sim na tábua de um coração de carne, né, não em pedras, né, escritas com um espírito vivificante, né, através da presença do Espírito de Cristo num coração de carne, né, não numa cisterna rachada que não retém água. Porque a estes que andam com ele no coração são os que andam em boas obras, são os que combatem um bom combate através das armas espirituais que ele nos concede, né, a espada que é viva e eficaz, né, que é a sua palavra, a água transformada no sangue, do qual nós utilizamos tanto no ataque como na defesa, o capacete da salvação, né, que é como mente de Cristo. Aquele que tem o coração segundo o coração de Deus é aquele que tem o Espírito de Cristo, enviado pelo próprio Deus, e somente através dele que se pratica as boas obras. E essas atitudes agradam a ele, e quanto mais ele firma os joelhos, que não são mais vacilantes, e firma os passos, onde os passos não são daqueles que desviam, nem para a esquerda e nem para a direita, mas que anda na retidão, com espírito reto, em integridade, em sinceridade, com uma consciência nos acusando rumo à salvação e à vida eterna. Daqueles que não naufragam na fé, onde através do exercício constante, dia após dia, alcança o discernimento e examina os espíritos, examina as profecias, né? Onde se apura o ouvido e ele molda os nossos rins, né? O caráter, né? O caráter é aquilo que Deus sabe de nós, né? Reputação que os homens diz nada importa, porque quem nos justifica é Cristo Jesus, assim como o Deus vivo justificou a Cristo, assim Cristo nos justifica diante do Pai, como ele nos disse ontem, aquele que me negar, eu o negarei diante do Pai, aquele que me confessar, eu o confesso diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Os anjos são os ceifeiros, são os que vão fazer a colheita, porque um é que planta e o outro é o que colhe. E assim nós andamos dia após dia, não segundo um coração enganoso, coração mentiroso, lábios bajuladores, mas sim com a sinceridade diante de Deus, né? Porque Ele que sonda o intento da mente, do coração, e a Ele nós devemos prestar conta. Não a homens, né? O homem pode julgar, pode condenar, mas a Ele nós vamos prestar a conta. E Ele sabe realmente as atitudes, Ele sabe aqueles que Ele firma os passos. E em mais um dia que a gente siga, né, em espírito e em verdade, anunciando aquilo, não que é próprio, né, mas sim aquilo que Ele coloca em nossa boca,
e em nada nós gloriamos. Mais um dia pelejando em oração, utilizando as armas espirituais, né? Cingindo a cintura com a verdade, do qual a cintura, né, ela tem a finalidade de nos manter reequilíbrio, né? A cintura tem a finalidade de, quando nós mantemos na verdade, né, ela que protege os órgãos reprodutores, do qual, através do Evangelho, de geração em geração, nasce uma geração que anda na verdade, em espírito e em verdade, né? Livrando de toda confusão da Babilônia, toda idolatria a objetos cerimoniais, né? Tudo ilusões meramente humanas. Nós seguimos o Espírito vivificante, aquele que nos concede a sua graça dia após dia, né? E se alcança a salvação e a vida eterna. Porque quem edifica sobre outros fundamentos, né, acaba sendo um anátema, assim como diz a palavra do Senhor, né? Porque nada sou, nada posso, falo em espírito e em verdade, e a sua própria palavra afirma que aquele que acrescentar algo na Escritura seja anátema, e aquele as mesmas pragas que estão descritas nesta Escritura. Aquele que retirar, riscarei o direito da cidade santa, né, do qual a nossa cidade santa é a Jerusalém não terrena, né? A terrena é a escrava, a Jerusalém celestial é a livre, né? Do qual o nosso marido espiritual, né, que nós o glorificamos, né, do qual nós não desviamos da sua verdade. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.